discutindo um assunto que eu tanto amo, que é geopolítica e economia. E realmente o mundo hoje, não é de hoje, mas assim, agora está mais bagunçado que antes, como a gente fala. E é algo que eu gosto muito de estudar, porque como eu gosto de economia, bolsa de valores e coisas afins, a parte da geopolítica é o que mais interfere na economia. E assim como mulher gosta de uma fofoca, nada melhor do que você terminar o dia Uma com uma fofoca internacional. fofoquinha do que está acontecendo no mundo, o que que o Trump falou para o Zelensky, as tretas mundiais. Então, assim, é algo que eu sou apaixonada, adoro. Quando alguém começa a falar sobre isso, meu olho brilha e eu falo, a pessoa fica olhando assim, e fala, nossa, da onde que surgiu isso? Mas realmente é algo fantástico e nós estamos vivendo história. Tem um amigo que fala assim: Nossa, eu tô cansado de viver história, porque a gente viveu muita história, a nossa geração. É É verdade. assim, a nossa mais ainda, mas você viveu uma história com a crise de 2008. É. Nós vivemos uma história. Eu ainda peguei a história brasileira da crise da Encol quando eu era criança. Sim, Isso foi uma história muito dolorida para é. quem, como eu, que o meu pai, eu desde criança estou no mercado imobiliário. Desde que eu nasci, eu vou em canteiro de obra. Então, a gente pegou realmente essa crise da Encol, que foi terrível para o brasileiro, né, aqui no Brasil. E a gente pegou a crise de 2008, que foi uma crise terrível mundial, a Raquel, nossa mas geração na Encol teve a virada do dólar também, né? Porque a gente aqui teve a no virada do Brasil dólar. vivia o dólar, né? Desde Fernando Henrique, o pareamento de 1 para 1. E aí e o Brasil começou a fazer o quê? Muitos contratos em dólar. E a gente aqui internamente não percebia que a gente tá vivendo aqui, comprava, o carro ficou muito barato, eletrodoméstico, tudo ficou muito barato pra gente adquirir. E aí, quando o dólar ele sai, né, do paramento com o dólar, contratos em leasing, contratos de aeronaves, assim, mas até na área a gente já atuava em escritórios de advocacia que faziam busca e apreensão. E aí tinha os revisionais de leasing, porque o cara comprou um carro que valia 20 mil, e aí quando mudou para 2 para 1, o carro passou a custar É. 40, né? Aí, Do dia para noite. aí a gente fala, nunca na história deste país o Isso. advogado não ganhou tanto dinheiro quanto essa época. É verdade. Essa época foi a época dos advogados, porque o que teve de revisional de É. contrato, e vou dizer para você que tem revisional de contrato daquela época que ainda não Não está terminou. julgada, Isso. porque eu tenho revisional de contrato, inclusive da nossa empresa, que até hoje Não saiu. não saiu a decisão. Foi uma obra da Sanepar que foi feita, que com a questão do dólar foi pedido uma revisional de contrato, e acho que deve estar fazendo o quê? 30 anos o processo. É, talvez porque É, o filho vai conseguir esse. talvez vai conseguir alguma coisa ali nessa cima, a gente não sabe, mas é o Brasil, o judiciário do Brasil sendo o judiciário do Brasil. Claro. Aí você falou 2008, aí depois que mais que a gente Aí teve? você teve a crise de 2008, que a gente viveu essa história dentro do mundo. O Brasil se beneficiou depois, né? Porque no momento foi uma queda mundial, os Estados Unidos sofreu pra caramba. E depois a gente viveu uma história que o mundo já viveu, mas na época da peste negra, etc., que foi o Covid, Sim. que foi algo, uma reviravolta, teve as que se beneficiaram, como foi o mercado imobiliário. Sim. Os advogados também, né? Muito Os inventário. advogados também, Mórbido, né? Meio mórbido, mas é. mas não só E inventário, divórcios também, né? como muitas outras questões, como Ninguém aguenta ficar com o cônjuge. revisionais contratuais para o advogado imobiliário, É, muita revisional também. E assim, a gente está vivendo uma outra história agora, né, que sim. é toda essa questão das guerras, que a gente começou aí com a guerra Da da Rússia e da Ucrânia, Ucrânia. né? Na verdade, assim, o mundo inteiro ele está em conflito, só que Aham, existem regiões que a gente não consegue enxergar os conflitos para nós porque não interfere na economia mundial. aham. O conflito só chega para a gente quando interfere na economia, como são os conflitos hoje dentro da África. Uhum. Só que, por incrível que pareça, a África tem muito recurso natural, mas ainda não afeta a crise, o mundo. Sim. E aí
o que primeiro afetou, a primeira guerra que afetou o mundo depois da Segunda Guerra Mundial foi realmente a guerra da Ucrânia, uma vez que a gente teve que fazer um embargo com relação à Rússia Uhum. e todo mundo foi afetado. O Brasil, com relação à agricultura, até hoje, nós temos hoje o maior número de pedido de recuperação judicial do agro. Uhum. Assim, Que absurdo, né? é absurdo, o agro está sofrendo pra caramba, tem questões O climáticas, agronazista, né? é esse Né? mesmo. Tem questões climáticas, às vezes, envolvidas, mas Claro. muito com relação à questão de insumo. Por mais Uhum. que, às vezes, a commodity suba de preço, o O insumo ele é insumo muito caro, né? também acaba Os subindo porque ele fertilizantes da Rússia, né? era da Rússia. Então, até que a gente acomode a cadeia para poder achar outro fornecedor de fertilizante, ou mesmo para conseguir comprar da Rússia, sem interferência depois dos Estados Unidos, Uhum. é muito complexo. A É. gente teve também a questão do Trump hoje, que é um dos presidentes que mais afetou toda a questão de geopolítica e economia global, Uhum. e a gente ainda está vivendo um período um pouco conturbado, porque a Suprema Corte proibiu ele de fazer os tarifaços, Uhum. então agora ele está se acomodando para ver como ele vai interferir com dentro, porque ele estava conduzindo a geopolítica mundial com as tarifas. Agora, qual é a Que é aquele negócio que arma? taxaram o Brasil, né? Depois Isso. caiu Ele taxou a a China em China. 200%, mas aí cai logo, porque não tem como sobreviver. E ainda com toda essa taxação, ele está conseguindo manter uma inflação praticamente estável, o que é Uhum. muito estranho isso, mas realmente, por mais que ele taxou o mundo inteiro, a inflação a gente sente nos Estados Unidos. Eu fiquei 3 meses lá, então dá para sentir que tem inflação, que os preços aumentaram, mas Uhum. eu acho que, num geral, aumenta a parte da alimentação, aumenta alguma parte de eletrodoméstico e coisas produzidas na China, mas você teve, na época, uma redução do combustível, porque o que eles falam muito é o seguinte: o petróleo, porque o petróleo hoje é o que controla o mundo, Uhum. né? A gente está tentando ser menos dependente do petróleo, mas infelizmente o petróleo está nesse computador, está nesse microfone, está aqui nesse plástico, está em tudo, né? Está na garrafa PET. Uhum. Então, o petróleo ainda é o que faz com que não é só combustível, o petróleo é tudo no mundo. Então, o que eles falam é o seguinte: o petróleo, a menos de US$ 60 o barril, ele não se sustenta, porque começa a gerar prejuízo para muitas petroleiras no mundo, Uhum. menos na Ásia, porque na Ásia é muito barato para tirar petróleo, em algumas regiões americanas é barato também. No Brasil é caríssimo para extrair petróleo, porque no Brasil você extrai petróleo, a grande maioria nossa, ela está no pré-sal. Uhum. E o pré-sal é uma camada muito profunda do oceano. Então, é muito caro. O petróleo a US$ 60 o barril, dizem que praticamente empata tirar o petróleo, praticamente. Então, quando começa a chegar, se baixar de 60, eles começam a achar algum conflito, alguma coisa para dar uma subida no petróleo. Ok, mas no Brasil, será que também não tem o peso do próprio país, né? Da mão de obra obsoleta e cara, do funcionário público, do governo enfiando a mão no nosso petróleo? Porque Tem. na época, há pouco tempo atrás, a Petrobras estava com um lucro, uma margem altíssima e isso caiu, assim, de uma forma estrondosa agora, né? Na verdade, assim, caiu muito também porque o governo interferiu muito na Petrobras e ele, às vezes, até o lucro contábil Foi, diminuiu. Mas, assim, a Petrobras por incrível que pareça, é uma empresa extremamente tecnológica. Uhum. A gente não sabe como ela conseguiu se salvar dentro de toda essa política absurda que nós vivemos com a esquerda, sei lá, Sim. 14, 15, 16 anos no poder. Um abraço, pessoal do Petrolão, né? É, Obrigado aos envolvidos, né? exatamente. E Podia agora estar muito melhor, né? podia estar muito melhor, mas assim, ainda, então, nós temos um petróleo extremamente tecnológico, tem muito pouca gente trabalhando hoje dentro
das plataformas de petróleo, são pessoas especializadíssimas. Uhum. Então, essa questão a gente ainda consegue salvar, porque é Uhum. muito tecnológico, é mais equipamento. O que é Uhum. ruim para o Brasil, porque todos os equipamentos chegam. Qual a Vem de diferença do fora. Brasil para os Estados Unidos, quando eu estou aqui e quando eu estou lá? Lá nos Estados Unidos, com $2.000, você compra um carro muito bom. Sei lá, claro, não é? Mas um carro ali de 2000, a gente está em 2026, de 2020, por aí, você compra um carro Uhum. com 70 mil quilômetros. Você tem um Seria carro. R$ 11.000. Hoje você não compra um é, iPhone aqui com 11.000. não, você não compra um iPhone. E um carro velho pra caramba é uns R$ 50.000. É, Um despedaçado por 30 mil lá da década de sim. 70, sei lá. Outro dia eu vi um cliente que É, queria desfazer um negócio lá, que foi um Golzinho 2005 que a pessoa comprou e disse que o carro deu problema. Eu falei, mas cara, é óbvio que vai dar problema, o carro tem 30 anos, tem tem 30 anos. Na 20 verdade, anos, né? assim, quem tem um carro de 2005, ele tem que ser mecânico. Não Claro, pode é. ter um mecânico, ele tem que Isso, ser mecânico. também Então, tem assim, isso. basicamente, o que muda do Brasil para os Estados Unidos? É o bem, são os insumos, Sim. porque um carro, ele não é para passeio, ele é para trabalho. Uhum. Então, aqui, um jardineiro, quando ele chega na tua casa para fazer o jardim, ele vem com uma enxada, com um cortador de grama da 30 anos atrás, né? E Aham. com um negocinho de aquele rastelinho para rastelar a grama. Quando você contrata nos Estados Unidos um jardineiro, ele vem com uma Super Duty, Aham. com uma A máquina Super Duty é a ultra. caminhonete, é É, tipo a o F-150 aqui, né? F-150 com uma ultra máquina de cortar grama É. high-tech, Aham. que já corta a grama, já junta tudo, um negócio de poda que você nunca viu, e ele vai lá e quando ele vê, em 1 hora ele fez teu jardim. E o Aham. cara que você contratou, o tiozinho, né? Porque agora é tudo Sim, é teu tiozinho, né? tiozinho, é. O tiozinho que você contratou, ele tá lá 2 dias lá, Isso. rastelando a tua grama ainda. Então, essa é a diferença dos Estados Unidos para o Brasil, porque os insumos para a indústria chegam muito mais baratos lá, Uhum. então você consegue ter uma efetiva força de trabalho mecanizada. Aham. Porque não tem mais tipo, são pessoas jovens que estão Sim, operando. Por quê? Porque não tem trabalho braçal. claro, claro. Não tem trabalho braçal hoje na questão da É um trabalho de jardinagem, tecnologia tem um mesmo, né? trabalho com equipamentos. Então, isso é Aham. uma diferença, mesmo na construção civil, é tudo equipamento. E no Uhum. Brasil, você não. Mesmo se eles forem fazer um reboco de uma parede, aqui você tem. Já tentou rebocar uma parede? Cai, Esses né? dias. Se você Não, errar ali, esses ele cai. dias eu estava na fazenda, a gente estava fazendo uma reforma, eu falei para o pedreiro assim: deixa que eu vou te ajudar, que você está muito devagar. Senhor, quando eu ia jogar, eu nunca achei que era tão difícil É pegar e legal. jogar na parede e fazer grudar. É uma É uma técnica. técnica, é Eu uma não técnica. consegui. Eu É. fiquei um tempão lá, estraguei um monte de massa e Aham. nem dei conta. E lá nos Estados Unidos, não. Se eles vão fazer reboco, porque lá não se faz reboco, é tudo com equipamento, porque o equipamento lá chega a baixo custo. Sim. Então você tem uma casa produzida a baixo custo. A gente está saindo do. Mas só Não, para mas finalizar isso é esse tema, importante. porque também faz parte da Claro. geopolítica hoje, para você entender, porque na China é igual. Eu fui para a China também, Hum. é igual aos Estados Unidos. Você tem insumos baratos. Uhum. E lá é tudo muito tecnológico. Eles não fazem nada com força braçal. É tudo com equipamento e eles estão na fase da robótica também. Eles Uhum. estão muito semelhantes, talvez até melhores que os Estados Unidos, Uhum. porque eles estão com 50 mil linhas de trem de alta velocidade. Os Estados Uhum. Unidos têm uma que liga Miami a Orlando só, Nossa e não senhora. está conseguindo chegar a 300 quilômetros por hora, porque para você chegar a 300 quilômetros por hora, como é na China, você tem que ter muito aéreo, não Aham. viaduto, né? Mas aéreo, você não pode ter cruzamentos. E Aham. nos Estados Unidos eles Tem não, muito. eles têm muito cruzamento, então eles têm que cuidar com a velocidade. Então você veja como a China hoje é muito mais tecnológica, muito mais avançada que os Estados Unidos. A frota elétrica da China, mais de 50% já é elétrica. Uhum. E os Estados Unidos ainda está muito difícil de chegar a uma eletrificação. Ô, Raquel, e você acha que esse é um dos motivos pelo qual os Estados Unidos têm pego e falado assim, cara, peraí, deixa eu cuidar aqui da minha indústria e a gente vai fazer um negócio aqui em casa, porque esse é o movimento, né? Então, a gente tem o método da Toyota, né? Que eu vou pegar cada aptidão de cada país no mundo de forma aleatória e daí produzo mundialmente as peças e monto o carro lá em qualquer país.
E aí, todos os países hoje, o Brasil inclusive, depende muito da China por um monte de coisas, né? Tem lá os separatistas que dizem, não, vamos acabar com a China, tal, a gente vai morrer de fome. A gente não tem celular, não tem nada hoje se não tiver os insumos que vêm de lá. Se a gente fosse fazer um corte agora aqui, então, e aí depende, então, de talvez uma década de readequação da indústria americana, por exemplo, para que eles possam cortar o cordão umbilical lá, né? Na verdade, ninguém sabe, os estudiosos, eu leio muito sobre isso, ninguém sabe qual é a ideia do Trump ainda. Mesmo quando você vai, quem estuda muito, o que o Trump quer com toda essa questão geopolítica que ele tem criado hoje. Porque a gente sabe que os Estados Unidos não têm mão de obra, Aham. não tem. Ou seja, a indústria braçal não pode ir para lá, porque Uhum. não Não sei muito tem não. mão de obra, não tem. Agora, com essa questão imigratória que está acontecendo lá, ainda está piorando, porque você vê que muita gente está com medo de ir para lá, então cessou essa questão, e até muitos imigrantes indo embora. Então, não tem como levar uma indústria manual para lá. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos, ele precisa ter as indústrias que a gente chama estratégicas. O que que é estratégico? Medicamento, né? O Covid mostrou isso. Você não pode depender, um país não pode depender de medicamento. E a questão de minerais para porque hoje o mundo ele é todo baseado em tecnologia e a gente tem a guerra armamentista. Então, a questão de processamento de minerais e terras raras. Então, o que a gente acredita é que é isso que o Trump está reorganizando para levar para lá, e ele está tentando não tirar essa produção de mão de obra barata, tirar um pouco da China e distribuir. Então, Uhum. leva, o iPhone agora está indo para a Índia, espalhar um pouco para não ficar muito concentrado, para Para não enfraquecer também o para país, né? enfraquecer um pouco. Inclusive, entrando na questão de geopolítica e guerra, muita gente acha que porque da onde veio hoje como é que a gente está com relação a conflitos mundiais? Nós temos hoje muita guerra na África, muita ditadura entrando para tirar as democracias que estavam ligadas ao Ocidente. Isso vai ser ruim, porque eram ditaduras também muito ligadas à questão da Rússia. O fato da Rússia estar em guerra também dá uma enfraquecida, mas aí agora veio a China, porque para a China é importante que Ter tenham o parceiro, né? ditaduras Ah, sim. nesses países mais pobres, porque é mais fácil de controlar, não existe alternância de poder. Uhum. Então você tem a Índia em guerra com o Paquistão, mas é um conflito que dali a pouquinho solta uma bomba, depois tira, depois vai, mas é um conflito pontual. Você tem a China querendo pegar Taiwan de volta. Dizem que ela está se preparando para Para isso. isso, é. Porque quando ela for, ela tem que pensar muito bem, porque você tem Taiwan protegida por grandes potências. Então pode ser que ainda leve 10 anos para ela poder chegar lá. E você tem a Ucrânia com a Rússia, que a Ucrânia ela puxou toda a parte do Ocidente, e a Rússia, por incrível que pareça, gente, a Rússia cresceu mais que o Brasil em plena guerra. Olha, não sei se o Brasil é que tá ruim ou se a Rússia que tá boa, né? É difícil a gente Eu não dizer. sei, Eu viu? não sei. Não sei. Mas assim, a Rússia, essa guerra, porque as guerras, elas fazem bem para quem está no poder. Então, o que que acontece? Inclusive, porque a gente tem, só terminando o raciocínio, a gente tem a guerra da Ucrânia com a Rússia e a questão de Israel que começou com o Hamas. Esse conflito geopolítico que está acontecendo agora ali na Ásia com Israel. Raquel, só antes do Hamas, vamos falar por que que existiu a guerra da Ucrânia com a Rússia. Não é que o Putin quer pegar o Zelensky lá, né? Não tem nada.
contra ele. O problema é que é o acesso, né? Eles querem, porque a Ucrânia é o primeiro país que está ali na Acesso Europa, né? do mar, eles querem o acesso ao mar, O que acesso ao é mar. ao mar ali, do Golfo. Para eles é muito importante aquele acesso. E além desse acesso, a Rússia também ela quer se projetar. E para ela poder se projetar hoje, como ela tem uma economia mais enfraquecida, ela acabou utilizando a guerra, porque a guerra acaba fortalecendo. Porque o que faz uma economia, um dos motivos de uma economia crescer, se não é a própria população aumentar a produção, é o governo gastar mais. Uhum, é isso Então, aí. o governo gastando O mais, governo então tá certo, do PT tá certo de gastar mais aqui no é Brasil. só gastar mais que cresce, entendeu? É fácil. Agora tá resolvido, Só que então. junto com esse crescimento vem inflação, vem Sim, pobreza, vem desigualdade, vem tudo mais, porque é um crescimento inflado artificialmente, não é o claro. crescimento com a própria produção da população. E Uhum. essa questão, e essa guerra de Israel agora, que começou com o Hamas, porque a guerra Israel com relação a Hamas, eu indico muito para vocês assistirem o documentário do Brasil Paralelo, que Excelente, Brasil Paralelo. ele tem um documentário fantástico que mostra exatamente o que aconteceu quando o Hamas invadiu Israel. Ninguém Uhum. sabe o porquê que o Hamas fez isso, mas ele não fez por ele. Tem Uhum. muita coisa por trás, inclusive o Irã, porque quem é É o Irã que financia, o né? grande financiador de todo aquele povo que tem essa questão ideológica contra o Ocidente, e eu acho que é bom dizer que não é só contra os Estados Unidos, é contra o Ocidente no geral, isso que a gente tem que pensar, não é contra os Estados Unidos. Não, é o Ele tem os Ocidente. Estados Unidos como representante, mas ele odeia Porque é todo o. mundo que não não é da religião dele, então é uma guerra religiosa. E nisso ele acabou entrando em Israel e foi muito triste, foi terrível o que aconteceu. Claro. E aí Israel viu que não tem como conviver com o Hamas existindo. Por quê? Sim. Porque senão ele vai viver em pânico. E essa questão existe não existe geopolítica sem tendência. Então, você vai Uhum. assistir vários professores de geopolítica, você vê a tendência de cada um. E a tendência, às vezes, muito tem na visão até de política, entra junto na geopolítica. Uhum. Mas hoje existe essa questão da esquerda e direita, da direita Israel, esquerda, não Hamas em si, mas Mas o eles Irã, né? dizendo da Palestina, coitado É. dos palestinos. Só que ao mesmo tempo, quem matou todos aqueles palestinos foi o próprio Hamas. Por É. quê? Quando o Israel ia bombardear o Hamas, ele utilizava a população como escudo. Sim. Então, quem bombardeou, no fim das contas, o hospital foi o Hamas quando ele se alojava do lado de um hospital. Claro. Então, quem matou o próprio povo foi o Hamas. O Irã, agora, com essa revolução última que teve, dizem que chegou a Uhum. matar 35 mil pessoas Imagina. da própria raça e religião dele. Então, assim, aí você fala, nossa, os Estados Unidos matou 100 pessoas. Mas ele Aham. matou 35 mil pessoas, eles. É, absurdo. Então, assim, mas os Estados Unidos é malvadão, porque ele foi lá e matou 100 pessoas, porque ele não vê que o povo do Irã está sofrendo, e coisa, mas é muito É complexo isso. complicado, né? Então, quem matou as pessoas que estavam no hospital lá na Palestina? Foi Israel ou foi o próprio Hamas? Que se esconde nisso. É muito complexa essa situação. Quem está matando todo o povo do Irã? Porque o Irã ele faz assim, ele pega a base dele, teve um problema numa escola lá, Uhum. ele pega a base dele militar e coloca uma escola do lado. Então, assim, qual governo que pensa na sua população que vai pôr uma base militar e uma escola do lado? Isso. Por isso que o Brasil projetou Brasília, né? Que é bem longe de tudo. Então, se precisar, o Se pessoal quiser precisar, lá, você sabe que é tá longe. uma questão muito Não, pelo amor interessante. de Deus, gente. É brincadeira. Não fazemos apologia a nada, né? É. Mas assim, então esse conflito, ele gera muitas questões assim, por que começou esse conflito? Aham. Inclusive, existe uma questão política, porque o Benjamin Netanyahu de Israel,
ele estava sofrendo uma pressão muito grande. Dizem, tem teoria de Aham. conspiração para Claro, tudo, para que foi o tudo. próprio Netanyahu que mandou invadir, coisas assim. Mas assim, ele estava sofrendo uma pressão política de impeachment e Uhum. prisão. Então, na medida que ele entrou numa guerra contra o Hamas, isso aí esquece, suspende a eleição, e aí você mantém essa guerra e ele se mantém no Ele se poder. mantém no poder também, É. né? Aí o que que acontece? Como a guerra ele não venceu o Hamas. Uhum. Ainda a gente está discutindo toda essa questão de como vai ficar a Palestina. Uhum. Mas quando começou a assentar as questões da Palestina e que começaram a olhar para a política interna, o Benjamin Netanyahu falou: agora você tem que deixar o poder. Deixando o poder, você tem, a princípio, uma democracia em Israel, e aí ele deixando o poder, eles vão continuar o julgamento dos crimes do Benjamin por corrupção. Uhum. Aí ele olha para os Estados Unidos e fala: o que que você acha da gente agora voltar no Irã? Então, Uhum. o que eu estou falando é assim, é o que se diz fofocas de bastidores, né? Vamos Aham. colocar assim, o que se diz nos bastidores com relação a Israel. Porque realmente o Irã, existe uma questão, porque o Irã diz, não, eu tenho para fins pacíficos a questão das armas nucleares. Uhum. Mas ao mesmo tempo, quando você olha, não é para fins pacíficos, porque eles enriqueceram em mais de 80% o urânio. Aham. Então já não é mais para fins pacíficos. Aí quando você sai do Irã nessa questão toda e começa a olhar por cima a questão, você vê que o Irã, ele que está sustentando todas aquelas ditaduras e está fazendo toda essa questão, e foi ele que incitou o Hamas a entrar, porque por que que o Hamas ia se suicidar se ele estava bem lá na Palestina, de boa, Uhum. não estava acontecendo nada? Ele praticamente cometeu um suicídio ao fazer isso, porque ele sabia que fazendo isso ia vir uma resposta muito grande de Claro, Israel. claro. Então ninguém sabe assim por que que isso aconteceu. É uma coisa É, interessante. mas aqui eu acho que é da própria religião, né? Porque a ideia deles principal é o que é exterminar a outra, o inimigo, né? É, é. Então é para ele se sacrificar lá, se eu matei dois, então eu tô no lucro, né? E eles É. falam, e assim, eles têm, se vocês assistirem esse documentário, eles propagam o Hamas que cada israelense que você mata, você abre o caminho para o paraíso. Isso. Então, eles matavam as pessoas em Israel e filmavam e davam risada e levavam como troféu. E eles diziam: mãe, pai, agora sim eu conquistei o meu lugar no paraíso. Então, assim, é Uhum. algo bizarro que a É. gente não consegue imaginar como a humanidade é capaz de distorcer uma realidade. A gente não sabe se a nossa é distorcida, se a deles é difícil de Então, se dizer, essa é uma questão complexa, né? mas é É, e eu acho que assim, tá longe de terminar, né? Porque a guerra, qualquer guerra, ela tem várias fases, né? Então, você tem lá, né, as ameaças de invasão, então o governo tenta pressionar, faz barreiras de várias formas, né? Depois ele vai e parte lá para invasão, aí tira do poder, né, aquele, ou mata, né, ou sei lá, enfim, tira do poder aquele núcleo e até que chega um momento em que aí ele vai ter novas eleições livres, né? Se a gente está falando de uma democracia. o O caminho caminho, o ideal, caminho né? ideal seria esse, né? É, Mas assim, ainda a gente está muito longe, acho, de é. nesse cenário E, lá e no. o que eles falam é o seguinte, é que essa é uma população que não consegue conviver com a democracia. É, Eles dizem, porque você teve o Afeganistão, eles não conseguem conviver com democracia. uhum, Parece que, vamos implantar a democracia, quando vê, não não consegue. dá certo. Eles parece que só conseguem conviver com uma ditadura. A Uhum, mesma coisa o Iraque. Os Estados Unidos foi lá, conseguiu, entrou, tentou colocar uma democracia, só que eles não conseguem, porque é importante a gente colocar aqui, toda aquela região lá, eles são xiitas e sunitas. uhum, E qual que os xiitas, até a gente usa esse termo xiita aqui, nossa, é uhum, muito xiita. Eles são um pouquinho mais radicais que os sunitas. A uhum. grande maioria da população árabe Ela é é sunita. sunita, É. uma minoria é xiita. E no Irã, a maioria é xiita. E de onde vem isso? Todos são islâmicos com relação a Maomé, que é o profeta. Uhum, Só que o xiita acredita que
a liderança de Maomé deveria ser hereditária, e o sunita acredita que é meritocracia. E aí os islâmicos se dividiram nessas duas, não é etnia, nessas duas religiões. Uhum. E esses dois grupos, eles têm a mesma religião, a mesma crença, a mesma Alcorão, mas eles dá para dizer que é como o católico e o Aham. evangélico. A gente tem um pouquinho você é católico, eu sou evangélico, mas é exatamente a mesma, exatamente não, uma coisa ou outra difere, Sim. mas é a mesma Bíblia, a mesma Bíblia, a mesma crença. E isso, na época da Idade Média não, na época depois da Idade Média que surgiu Uhum. o A divisão? evangélico, né, a divisão, também deu muita guerra na Europa e em todos os lugares. Então, essa questão de religião é muito complexa. E ali eles têm como se fosse o xiita e o sunita. E aí, o Irã agora está tentando fazer com que todos os xiitas espalhados se unam em prol de uma causa. Só que é complexo, não tem tanto xiita assim. E o Uhum. Irã, ele está isolado, porque qual que é a estratégia que ele utilizou de guerra? Que é o que hoje afeta o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo não afetou, porque nós que gostamos de economia, quando vem uma baguncinha assim, a gente fala: oba, Tá na hora agora de eu vou comprar. aproveitar liquidação. Eu fui a primeira coisa, nossa, guerra, petróleo em alta, minha, essa bolsa vai descer para 100 mil pontos. Agora a gente está com Aham. o dólar agora está 5,20, 5,23 agora. 105 5,20 agora, e a bolsa está em 178 mil pontos. Aí eu pensei, nossa, vou pegar essa bolsa 150 mil, 130 Ó, mil. caiu 3 vou- pontos o dólar desde que a é, gente começou o podcast. não, aí falei, vou aproveitar pra caramba, né? Aham. Nada. Olha, incrível. Não caiu a bolsa brasileira, não caiu a bolsa americana, não caiu. O Bitcoin continua na mesma lenga-lenga, né? Uhum. 65, Ontem o Ethereum 70. subiu 7 pontos, mas porque ele É. tá, mesmo assim, tá metade do valor que ele chegou, né, E você no ano sabe passado. que agora a gente chegando nessa questão desse conflito do Irã, né? Porque nós esquecemos de um outro conflito que aconteceu, que é um conflito muito interessante também, que nos afeta aqui, que é o conflito aqui da América Latina, né? Que o Trump. Então agora a gente tem realmente. Todo mundo fala de uma terceira guerra mundial. Alguns dizem que a gente está perto, outros que a gente está longe, porque quando você vê o mundo, ele está inteiro em conflito. Porque nós Uhum. tivemos aqui um conflito na América. Nunca a gente teve conflito aqui. Sim. Quantos anos não tem? Eu sei lá. Nem na Segunda Guerra Mundial É. teve. Então nós tivemos um conflito. Teve por causa de Cuba, né? Mas nós tivemos aqui um conflito, temos conflitos na África inteira, que envolve Europa, envolve China, nós temos conflito na Ásia, nós temos Taiwan, nós temos até o Japão com essa nova primeira-ministra ali, está começando a se armar, que ele tinha um Uhum. pacto de não armamentista da Segunda Guerra. Então você vê que o mundo inteiro hoje está fervendo, né? E Uhum. essa guerra aqui da América Latina, ela foi muito interessante, porque o cubano que ajuda o Trump, eu não esqueci Esqueci o nome o também. cubano, né? Sim. Porque assim, desde que ele assumiu, a ideia dele realmente é Cuba Livre. Aham. Não aquela bebida, né? É, Cuba Libre. Cuba Livre. Aham. Então, assim, e olha que interessante como eles são estrategicamente inteligentes na geopolítica. Para que você consiga atingir Cuba, você tem que acabar com todo mundo que fornece, É, que sustenta. E Venezuela é o principal. Venezuela é o principal É. sustentador de Cuba, então eles primeiro foram onde? Venezuela. Maduro, um E outra abraço. coisa, antes de começar essa guerra do petróleo, eles foram na Venezuela. Por quê? Aham. Porque os Estados Unidos é autossustentável em petróleo, tá? Sim. Eu não sei quem viveu a crise do petróleo na década de 70, 80 e quase 90, que teve uma guerra, mesma coisa. Iraque entrou em guerra, confusão, os Estados Unidos era dependente do petróleo, cortou, foi uma crise absurda. Eu até me lembro, não sei se você lembra quando você era criança, que faltou gasolina, que a gente ia no posto, não tinha Ficava gasolina, fila no posto, né? fila no posto. Então foi assim uma crise absurda, absurda. E aí a partir disso os Estados Unidos começou a investir em P&D, né, pesquisa e desenvolvimento petroleiro, e hoje ele é totalmente autossustentável e agora com o petróleo da Venezuela sobra petróleo nos Estados Unidos. Uhum. Então os Estados Unidos não dependem de ninguém. E aí com eles conseguindo ali a questão
da Venezuela, agora eles estão de olho em derrubar o regime de Cuba. Eu não sei se É. você soube nas notícias de hoje de manhã, 10 milhões de cubanos sem energia. 10 milhões de cubanos sem energia. Então eles não têm energia, eles não têm comida, eles não têm gás, eles não têm Uhum. absolutamente É, há, nada. há uma. E há também uma. Acho que a principal guerra que agora os Estados Unidos vai travar contra a América Latina é também por conta. Contra a América, o resto da América, é por conta das drogas, né? É, Então ele começou lá com a Venezuela, por questão do petróleo, só que agora vai para México e para Colômbia, né? só que veja bem, a gente, assim, nós sabemos que não, o problema não são as drogas, o problema é o governo. Claro. Né? Então, assim, agora existe uma tensão no ar. Por quê? Porque agora o PCC e o PCC é o Comando Vermelho e aquele outro grupo terrorista nosso, eu já acho que é É, terrorista lógico que sempre, é, né? lógico que é. Mas aquela gangue, ela foi considerada E o primeiro como comando da capital. o PCC, que é o mais forte de todos, foi considerado como grupo terrorista. Isso. E, então você não pode nem ser dono de território, você não pode nem cobrar pela segurança das pessoas se já é terrorista. Então é um É. absurdo as coisas, né? Sim, Mais ou sim. menos. Isso que acontece. E aí isso deixa o governo um pouco mais instável. Claro, claro. É que a maioria, não estou dizendo, a gente nunca pode generalizar, mas a Ah, maioria dos governos de esquerda, eles são sustentados pelo crime. Eu não sim. sei por que isso acontece, mas acontece. E, inclusive, a Colômbia esse presidente, É é um narcoterrorista, né? narcoterrorista, tanto que eh, ele, ele, Ele a- liberou a exportação ele de liberou, cocaína, né? porque a ideia dele, quando ele subiu ao poder, é o seguinte: não, a gente não vai combater o narcotráfico, Aham, nós vamos fazer acordos. claro. Gente, é muito mais simples. Vamos tributar, né? Não, Deixa o Haddad ver isso daí, ele vai querer tributar vai também a querer tributar. maconha. Não, porque não é muito mais simples. Aí você chama eles e faz um acordo. Daí você fala para eles assim: olha, você me entrega o território que você domina. E eu te não libero, você matou meio mundo, Não tem você problema. matou as pessoas porque usaram tua droga que você vendeu, mas não tem problema nenhum, a gente libera você tá de boa. Então, assim, essa é a ideia dele, ao invés de você combater para pegar esse território e colocar todo mundo na cadeia. Então, Uhum. assim, essa é a ideia. A mesma ideia é México. Aham. Ela chegou ao poder e disse: gente, não vamos combater o narcotráfico, vamos ser amigos, vamos fazer É. as pazes. Para que colocar todo mundo na cadeia, fazer igual a da Nicarágua lá, Sim. e colocar eles têm um termo lá que eles usam. Para que isso? Ficar gastando com prisão? Não precisa, é só você fazer acordo. Olha, você não faz nada, você não faz guerra, você não faz nada, e aí a gente vive em paz. Então, faz sentido isso? Não Nenhum, faz né? sentido nenhum. Nenhum. Você autoriza com que o narcotráfico continue operando no seu território. É. Normalmente ele finge que é seu amigo. Isso é uma desvirtuar o próprio conceito de Estado, né? É, Então, exato, totalmente, e totalmente. Isso dá o poder para eles criarem partidos políticos e entrarem na política muito mais fortes. Por quê? Porque eles estão negociando livremente, estão ganhando muito dinheiro. A gente sabe que a política ela é movida pelo dinheiro, porque todo mundo sabe quanto custa um voto. Agora eu lógico. esqueci, mas eu tinha todas as informações. Um voto custa, sei Ah, lá, hoje, ontem no festival tava 5.000 reais 85. por Não, pessoa. não, ontem no festival tava R$ 85, que era o preço da picanha. O preço da picanha, É. mais ou menos. Raquel, você acredita Voltando. que quando teve a última eleição, eu tive uma colaboradora lá no escritório que fazia a limpeza, e aí eu cheguei lá, tava todo mundo, né, ó, feliz lá, que o PT tinha ganho, que bom, tal. E aí tava eu e mais um só triste. E aí ela pegou né, e ela também argumentando ali e tal, e falando, daí eu falei assim, olha, queria só te fazer uma pergunta, assim. Eu não vou, não vai ter represália nenhuma, tá? Ela trabalhou muito tempo lá depois e tal. Assim, mas qual foi o diferencial de proposta, assim, que você falou assim, cara, eu vou no PT por causa disso? Adivinha o que ela falou pra mim? Hum, A picanha. a picanha. As pessoas de fato Não dá para acreditavam que teriam acreditar, não dá picanha. para É. acreditar. Eu, felizmente, hoje como só uma vez por mês picanha em casa. Lá sempre É, posto, né, que hoje é o dia da picanha e tal. É, por causa disso. é. Então, assim, é muito difícil, né? E As agora a gente vai entrar num ano pessoas, eleitoral vivendo essa guerra.
o que que você vê, assim, porque eu gosto de falar com a Raquel, porque não é que ela estudou e agora modernamente entrou no chat GPT e olhou, não, ela tava lá, ela ficou 3 meses nos Estados Unidos, até a gente tinha marcado um curso, né? É. Lembra que a gente fez um curso no escritório? A Raquel sumiu, eu falei, Raquel, e aí? Não, vou te mandar uma pessoa especialista aqui que eu vou ficar nos Estados Unidos. E como que você vê isso internamente lá? Você comentou, poxa, no mercado, né? Algumas coisas sobem, outras diminuem. Você tem visto que está se invertendo os polos ou será que essa guerra vai ser mais uma marolinha? Porque acho que parece que no mundo a cada 10 anos as coisas dão uma chacoalhada, né? Parece É. assim, você está muito confortável, vai lá e dá uma chacoalhada. É aquela coisa, o petróleo baixou de 60, dá uma chacoalhada. Isso, É aham. exatamente isso. É, Alguém saindo do poder, né, dá uma isso. chacoalhada. É mais Sabe ou assim, menos você vai, isso. termina a reforma em casa, É. assim, fica tudo bonitinho, fala assim, vou fazer mais um puxadinho, né? Pra ter o pedreiro em E casa. essa guerra, inclusive, para o Irã, foi muito boa, porque, sei lá, 35 mil mortos, toda aquela questão, tá? Agora, o que está acontecendo? A população parou de se rebelar por causa da Uhum. guerra. E muitos dos que eram contra o governo começou a pensar, porque tem aquele pensamento assim, não, mas espera aí, agora se o governo cair, vai entrar alguém pró-Estados Unidos e eu vou ser, E eu sou contra também. eu prefiro ficar aqui sofrendo com esse governo do que estar na mão dos americanos. Sim. Então, Os para caras o instalar Irã, McDonald's aqui, não pro quero. Irã, essa guerra está sendo muito, muito boa, Claro. muito boa. E existe toda essa questão assim, claro, que agora a gente está vendo muito, porque uma guerra, além da guerra no território, é uma guerra de informação. Também. Por exemplo, agora você tem que criar uma narrativa para o Trump acabar com a guerra, porque o que que acontece? Essa guerra, ela vai muito. Porque você me pergunta, "Ah, mas por que que as bolsas não desabaram? Por que que tá todo mundo. Porque assim, o Trump está dizendo que a guerra não vai durar, porque Uhum. o mundo ele tem estoque de petróleo. Então, assim, na média, o estoque de petróleo seria, sei lá, 40 dias em alguns países. Uhum. Mas, por exemplo, o Japão tem 8 meses de estoque de petróleo. Uhum. A China tem, sei lá, 3 meses de estoque de petróleo. Então, os países têm estoque de petróleo. Ah, mas se eles têm estoque de petróleo, por que subiu? Porque está todo mundo querendo estocar mais, né? Claro. Porque vai que a guerra. Então, por isso que Vai que sobe. desânimo. Mas todos os países têm estoque de petróleo. Por isso que não falta petróleo, apesar de Uhum. ter essa guerra. Uhum. Aí o que que acontece? O petróleo, porque os Estados Unidos é autossuficiente em petróleo, então ele não sofre, porque o petróleo é uma commodity e por mais que eu tenha muito petróleo, o petróleo ele vai custar de acordo com o que custa na bolsa de valores de commodities. Então, Isso. hoje a gente tinha que ter visto hoje, mas sei lá, $150 o barril. Então, o que que acontece? Essa guerra, ela tem uma duração certa, que é a duração Do até que dura o barril. o que dure o estoque mundial de barril de petróleo não pode passar de 40 dias. Então, é isso que eu estou Uhum. falando. Então, o Trump já deixou claro que a guerra vai ser rápida. É por isso que as bolsas não O caíram. barril tá 102,63, um 102. aumento já de 2,42. Chegou a bater 150, agora já baixou para 102. Você veja, as bolsas, ó, agora tá, como a gente falou ali, quase 180 no Brasil, o dólar tá normal, 5,20, a bolsa americana tá normal, as bolsas, num geral, estão ok, Uhum. justamente por causa disso. E como um jogo de narrativas, para quem estuda muito geopolítica, olha muito geopolítica, agora você começou na internet um jogo de narrativas. A China tem um professor de chinês que ela está patrocinando esse professor no mundo inteiro, é Zhang, não sei o quê, para dizer que o Irã está ganhando a guerra e que ele vai ganhar a guerra. Caramba. Não, a teoria dele, ele faz uma volta assim absurda para dizer que o Irã está ganhando e que os Estados Unidos entrando nessa guerra mostram que eles estão acabados como superpotência. Então a Porque o China, Irã é muito pequeno frente aos Estados Unidos, não, aí ele tecnicamente, né? faz, aí sabe o que que ele joga? Ele joga lá para trás que a Pérsia era gigante e que Alexandre o Grande entrou na Pérsia com um exército pequeno e dominou a E deu na Pérsia. Pérsia. Então é assim. A Aham. Pérsia agora que é o Irã era a antiga Pérsia. Sim. Agora é o Alexandre o Grande e os Estados Unidos É a é a Pérsia. Pérsia. E Entendi. que agora, assim, e quem é
de esquerda, ou quem já é meio tendencioso, já compra essa Aham. narrativa, e aí você tem as pessoas mais normais, né? Não precisa nem ser inteligente, que sabe que não existe, olha quem é o Irã e quem é os Estados Unidos e É. o Ocidente. E aí o que que acontece? Existe todo esse jogo de narrativas e o Trump agora precisa construir uma narrativa para poder terminar a guerra. Uhum. Então nós estamos agora pensando, junto com o Trump, qual é a narrativa dele para acabar com a guerra, mesmo sem destruir o regime. Sim. Porque ele não vai, infelizmente, conseguir Aham. tirar. É como na Venezuela, ele não conseguiu tirar o regime, mas tudo bem, não era isso que ele queria mesmo. Mas ali, Uhum. ali também não precisava tirar o regime, ele só queria alguém que levasse a paz para a região, Uhum. que dissesse: não vou mais fazer armas nucleares e não vou mais sustentar o terrorismo na região. É isso que eles precisam, uma pessoa que Uhum. diga: não vou mais fazer isso. Pode vender petróleo para a China, não tem problema, os Estados Unidos nem precisam do petróleo mesmo. Né? Porque todo mundo ainda diz assim: ah, os Estados Unidos invadiu o Irã porque quer destruir a China, porque 90% do petróleo dele vai para a China. Mas o petróleo do Irã representa 12% do petróleo da China. Então, não é nada. Sim. 12% a China compra de outro lugar. O Brasil Então, tá aí para vender para China. também, a gente vende muito para a China. Mas também, essa questão do petróleo não é essa. Ele precisa da estabilidade ali e de um governo mais estável. E um governo estável é um governo que não é tão agressivo com a população, e etc, etc. Uhum. Então, assim, agora a gente precisa aqui, eu acho que podíamos raciocinar junto como nós vamos ajudar o Trump, né? Seria um exercício. Como ajudar o Trump a acabar com essa guerra saindo mais do que vencedor. E ele Uhum. precisa, porque agora ele vai ter eleição de mandato, né? Então Isso. ele tem que acabar logo essa guerra e tem que sair vencedor. Eu acredito que os Estados Unidos já são vencedores, uma vez que eles praticamente já acabaram com o estoque de armas do Irã. Então, uma vez que parece que o Irã já usou praticamente todos os mísseis deles, ainda esses chineses que eles têm muito mais drone, mas praticamente eles terminaram com. Então, assim, eles estão terminando com o estoque armamentista do Do Irã. Irã. Aham. Aí foi bom que o Irã, bom e ruim, né? Mas no lado positivo do Irã ter atacado os países da Liga Árabe foi que agora eles já não gostavam do Irã e agora Agora odeiam o Irã, gosto menos gostam menos ainda. Então você tem toda essa de questão isolamento de mesmo, né? isolamento É. literal do Irã, ou seja, por mais que a guerra vá acabar, Uhum. esses países vão tentar sufocar esse Do Irã. regime. Sim. Então é algo que a gente É não que é o que os sabe. Estados Unidos também vem fazendo há décadas, né? Que é É. jogar o dinheiro lá na região para que o Irã fique cada vez mais isolado, né? Exatamente. E a China, você veja, a China não está ajudando o Irã. Não. Porque essa guerra está prejudicando extremamente a China, porque o petróleo a cento e tantos o barril, se chegar a 200 o Também barril, encarece o lá o petróleo se tudo. chegar a 200 o barril, quebra o mundo inteirinho, porque gera uma inflação absurda, o poder de compra da população vai diminuir horrores, o pobre vai passar fome, porque um Não salário mínimo vai. no No Brasil pobre não come petróleo, não Raquel. come Né? petróleo, Não, e esqueci. você também não é prejudicada porque você anda de BID, né? Então você não consome Eu não petróleo. consumo Gente, petróleo. pelo amor de Deus, o petróleo tá em tudo, né? A Raquel bem falou no começo do nosso episódio que qualquer lugar que você olha tem petróleo, Ó, né? o agro nosso, o óleo diesel já aumentou para $9. $9 Aham. não, R$ 9. Isso aí já está encarecendo. O agro já estava sofrendo. 50% dos produtores rurais, ouvi isso, não sei se é fato essa estatística, mas já estavam com pedido de recuperação. Acho muito, mas ou de recuperação extrajudicial, ou recuperação, ou renegociação de dívida. Então, você imagina agora se o petróleo continua alto. Porque o agro depende 100% dessa questão. Ah, vamos falar quem é o que mais se beneficiou dessa guerra. Porque sempre tem um que sai É, ganhando. sempre que ganha. É, a Rússia. Ah, sim. Gente, a Rússia com essa guerra tá aqui, é o sorriso dela. Porque o que está acontecendo? Pela essa situação da crise petrolífica, o Trump sempre tentou negociar com a Rússia. Agora, o que ele fez? Afrouxou
as restrições à Rússia para vender o petróleo. Porque a Uhum. Rússia vendia o petróleo dela às escondidas. Aí, se o petróleo era 60 o barril, ela vendia por 40. Então, pensa no Uhum. prejuízo. Agora, ela está podendo vender a 100 o barril. Então, ela está, Uhum. assim, super bem. E Nada. aí, os europeus estão bravos com o Trump. Porque eles falam assim, só que, ao mesmo tempo, os europeus precisam desse Claro. combustível. Essa guerra com a Ucrânia foi terrível, porque mostrou o quanto eu não gosto de falar politizar, mas o quanto a esquerda destrói um país, uma É. vez que a Alemanha, por exemplo, ela se autodestruiu quando ela desligou todas as usinas atômicas de energia Isso. dela. Ela ficou 100% dependente do Da petróleo e do alheio. gás, né, É, da então quer Rússia. dizer, ela não pode poluir, essa esse porque Ecoterrorismo, eu chamo. ecoterrorismo, ele acaba com você no meu país, eu sou ecológico, os Estados Isso. Unidos sofrem a mesma coisa. Nós, pobre do caramba, Isso. fazemos a mesma coisa, só que sendo pobre, o que é pior. Sim. Ah, eu não vou produzir petróleo na margem equatorial. Aí a China vai lá, tira petróleo até do céu. Sim, aham. E eles podem. Eles Então, podem. você meio que você terceiriza para a China todas a gente, por exemplo, nós nunca, presta atenção, gente, nós nunca vamos beneficiar terras raras, nunca. Porque se o IBAMA não deixa tirar petróleo da margem equatorial, É. jamais vai deixar a gente beneficiar terras raras, porque é altamente poluente. Então, Aham. nós vamos ficar pobres e morrer pobres, porque existe todo um pensamento complexo que não deixa um desenvolvimento que na China não tem. Então, a China, ela tem que poluir, porque eu não posso poluir. Uhum. A China, a Rússia, esses Sim, países, né? A Ásia, eles têm que poluir. A África polui pra caramba. claro. Gente, não existe maior poluição do que mina de ouro, mina de cobre, essas minas, elas são altamente poluentes. E aí o que que a gente faz? A gente terceiriza tudo isso. Uhum. Só que assim, os Estados Unidos é rico, ele pode. A É, Europa tá ficando pobre pra tá caramba. ficando Eu pobre. tenho cidadania italiana, também posso falar, porque eu vivi na Europa 3 meses. Pobre. Eu acho que é que lá é assim, aqui no Brasil é muita gente pobre. Lá é uma classe média baixa, todo mundo igual. Uhum. Assim, não chega a ser pobre, pobre, mas sabe aquela classe média baixa? É assustador como a Europa está Empobreceu, né? empobrecendo. E você, assim, tem algo bom que você pode observar, assim, por exemplo, nos negócios, né? Agora a gente está vivendo um momento de conflito externo e tal. E eu acho que quando tem muita guerra fora, por exemplo, tem um amigo que ele estava com a passagem para Dubai quando estourou a guerra. Aí cortaram lá, agora É. triplicou o preço e tal. E ele estava indo fazer um negócio, tirar parte do capital dele daqui do país, porque ele falou assim, cara, o Brasil tá complicado, agora vai ter eleição, eu vou fazer uns negócios lá no Japão e no Egito, né? E aí ele ia se reunir com um cara lá em Dubai. Quando deu a crise, o que que ele fez? Ele foi e comprou, acho que agora faz umas 2 semanas, 15 imóveis aqui. Falou, quer saber? Vou ficar aqui mesmo, É. então não vou, né, para fora, porque bem ou mal, aqui a gente tem, eu acho que o Brasil vive em guerra, né? Basta você ir aqui, a gente está próximo aqui a PUC, então você tem alto índice de Esses dias criminalidade, queimaram um ônibus. então assim, o Brasil não é tudo que você vê, né, É. nas maravilhas, nem nos Instagrams da vida. Mas é É o aquele menos negócio. pior. De toda a bagunça, a nossa até que tá um pouco É o controlada, menos né? pior, dá para dizer. Então, pra gente não sair daqui e se matar, o que que você vê, assim, por exemplo, É, internamente, assim, é, tem coisa boa acontecendo? Primeiro, eu vejo que o mundo está numa pequena liquidação. Não é uma liquidação boa, mas é uma Uhum, pequena. Eu acredito, tem gente dizendo que Dubai acabou. Eu acredito em Dubai. Acho que não acabou. Tem gente uhum, dizendo que agora acabou Dubai e tal. Então, eu acho que Dubai pode ser uma boa liquidação.
Imóveis sempre é muito bom, né? E eu queria falar dos Imóveis imóveis nos sempre é muito Estados bom. Unidos, né? Que eu sei que você Imóveis, tem. eles estão dizendo assim que agora os Estados Unidos vão melhorar ainda mais, porque quem comprou em Dubai volta para os Estados Unidos, Aham. porque Dubai, eles estão falando, eu não acredito, assim, mas estão dizendo que Dubai pode acabar. Não acabar, mas Hum. assim, piorar o mercado muito ali. Então, eu acho que vai abrir uma liquidação ali. Os Estados Unidos sempre, dolarizar o patrimônio sempre é muito importante, para Aham. quem puder fazer isso, não custa muito. Ô, Raquel, e como é que tá hoje para comprar imóveis nos Estados Unidos lá? Você tem ainda empresa, você tá com a empresa lá, né? Sim, a gente assessora também essa parte de dolarização do patrimônio, especialmente na parte imobiliária. É muito bom dolarizar também na parte de. A gente podia ficar mais uma hora falando sobre a parte de bolsa de valores, que está Uhum. muito interessante o mundo hoje por causa dessa questão da IA. Inclusive, a IA hoje, ela está presente demais na guerra, porque essa guerra do Irã é praticamente feita com inteligência artificial. Eu acho certo, mas tem gente dizendo que você já não tem decisão humana nos alvos. Toda decisão é toda hoje feita pela IA, o humano só aperta o botão. Caramba. Então, assim, a guerra hoje, por isso que não, imagina o Irã, aonde que ele tem essa tecnologia? Não sei se você viu que deu problema lá nos Estados Unidos, que o governo queria usar o Grok, Isso, né? Ele ou queria usar era o Claude, o o Claude, Claude. Daí é. o Claude E o não Claude foi, quis não, o Donald Trump não e ele quis pro ChatGPT. foi pro ChatGPT. Uhum. Então, para uso militar, porque daí ele tem que ter acesso Isso. irrestrito É. ao, não, É porque à tecnologia. tem uma questão interessante que é a questão do viés lá da IA, né? Então, por exemplo, assim, É. a Anthropic não quis ficar de fora, porque assim, como que eles iriam escolher os alvos, né? Então, a ideia era o quê? Eu vou olhar lá com uma super câmera e ela iria identificar, ali parece ser uma mulher, então ali eu não vou atirar nela. Aqui, então, é um cara que tem cara de terrorista. Então, a decisão do tiro seria da IA. Se eu não me engano, era uma coisa nesse sentido, né? Aí o que que acontece? Existe muito essa questão, existe quem é a favor e quem é contra, assim, é muita polarização com relação à IA. Uhum. Eu sou totalmente a favor e eu acho que deixar a decisão para a IA é muito melhor do que deixar para o ser humano, porque a IA tem uma capacidade de análise, De processamento de muito mais processamento alto, né? extremamente superior ao cérebro É, humano. Então, é melhor você deixar a decisão para a IA. Claro que você vai apertar ou não um botão, né? sim. Mas quando a decisão vem da IA, ela vem uma decisão mais lógica e Talvez mais racional polida, e né? melhor É. para você olhar e falar, faz sentido e apertar o botão. Uhum. Então, outro, mudou. Sim, A sim. guerra hoje, ela é incrivelmente inteira feita por tecnologia Uhum. artificial, os mísseis guiados, tudo, tudo, tudo. E essa questão porque, só uma última coisa, para quem gosta de bolsa de valores, por que que a bolsa do Brasil subiu? Todo mundo fica assim, nossa, por que que subiu? Por que que subiu? Hoje, dentro do mundo, você olhando o mundo, você tá com as empresas de tecnologia extremamente. Todo mundo diz que vai, Vai ser uma nova talvez tenha bolha, uma né? bolha. Eu não acredito em bolha, porque eu acredito que porque todo mundo compara com a da internet. Aham. Só que a bolha da internet você não tinha investimentos pesados para chegar nisso. Uhum. E a bolha e essa questão da IA, você tem bilhões e bilhões de dólares Sim. E investidos. o ponto .com também não tinha uma. O produto por trás ele ainda estava muito desconectado, né? Estava muito Então a desconectado. IA não, a IA ela entra. É, Eu brinco assim, cara, o jardineiro ele pode usar a IA para tirar uma foto de como vai ficar pronto lá o lugar e mostrar, é. pessoal, você quer assim, você quer assado, e ele vai e corta depois. Então, tem reverbera em todas as E áreas, em né? todas as áreas, por exemplo, eu hoje eu pedi para um rapaz medir uma casa para mim, aí ele começou a se enrolar, eu falei, baixei um aplicativo Vou e foi medir lá e mesmo. mediu mesmo. É, Porque com o aplicativo no celular você aponta para a parede, para os quatro cantos e você mede e já sai a planta. E se eu quiser, eu nem contrato arquiteta, porque eu vou lá e coloco. É muito fácil. é, Então a IA hoje, nem sei se isso é IA, para ser bem sincera. Tecnologia pura, eu acho que não sim. sei se tem IA embarcada nessa tecnologia. Mas assim, então voltando para essa, só terminando com essa questão da bolsa de valores, é porque assim, tá todo mundo assustado com a alta dessas empresas de IA e eles estão começando a tirar um pouco do dinheiro e tem também questão da dolarização, Ah, Estados Unidos, etc. E estão querendo colocar em coisas que não são tão
é, é, Modernas, empíricas isso, e aham. estão Aí o começando a cara voltou pro colocar tijolo, por né? tijolo e para commodity. Isso, para E, commodity. e quem tem a melhor bolsa de valores para se investir em commodity? É o Brasil. Tanto Brasil. que só as empresas de commodity que se valorizaram, e banco, né? Banco Uhum, é commodity também, dá para dizer. sim. Então, Petrobras, Vale, nossa, Vale eu tinha, subiu, sei lá, 60%. Então, e aí todo mundo fala, agora com toda essa questão da guerra, como vai ficar? Eu acho, acredito na Bolsa Brasileira, na parte de commodity, não vão para outras empresas, só Uhum, commodity, tá? isso. Sim, só commodity. Os Estados Unidos não vão deixar eu acho que essas empresas, e tá todo mundo saindo dessas básicas e Uhum, eles estão indo para a questão de infraestrutura, uhum, porque a gente não vive mais sem IA, mas sim. para ter IA, o que que eu Tem tempo, preciso? né? Energia, É, data center, aham, chip. aham. Nossa, a gente podia falar horas. E lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, né? Eu fiz os cursos É, todos, Raquel, CPA 10, 20, a gente está falando de investimento, só para aprender, nunca fiz as provas para uhum, certificação, mas sempre que a gente fala de investimento, fala assim, não invista, tá? A gente não está recomendando é, investimento nenhum, né? Invista no nosso curso, daí vai. invisão na sucrilhos. E você nunca vai saber se isso é uma IA. Você viu que agora tem uns vídeos que você fala assim, cara, mas não é real. E o vídeo foi Yeah, yeah. 100% feito com E IA. a gente, eu não tenho televisão, só assisto YouTube, assim, sei lá, desse ano pra cá, agora todos os vídeos são 90% Alguma coisinha de. com IA, assim, vamos supor que você está assistindo um vídeo de geopolítica, ele inteirinho é feito, as ilustrações, os gráficos, É. inteirinho por IA. Esse chinês que fica falando que o Irã já ganhou a guerra, etc, etc, da conspiração, Uhum. você vê que a tradução dele inteira é feita por IA. Você já viu no Instagram agora que você tá rolando ali, aí de repente aparece um vídeo de outro país e ele fala assim, traduzido com IA. Ouça na língua original. Você clica ali e dele aparece. Eu tenho visto muito chinês, muito indiano. Indiano. Cara, uns vídeos bons, assim. A Índia lançou o primeiro computador com neurônios humanos. Caramba. Cara, olha que absurdo isso aí. Então, no chip, lá no processamento deles, tem partes de É. tecido humano para organizar os negócios. Cara, é Agora, surreal. aí a gente está falando muito do futuro da humanidade com a IA, porque a IA precisa de muito data center, É, infraestrutura e muito mineral crítico, que são as terras que raras. são as terras raras. E aí, como é que a gente vai conseguir fazer é, tanto data center que consome tanta energia e produzir tanto chip? Isso aí É surreal, né? é surreal. A gente está vivendo uma história, como diz mais uma vez, mas a gente tem que pensar o que que vai acontecer, porque a gente está numa evolução geométrica, Progressão geométrica. progressão Tem geométrica absurda. uma questão que ela é mais de retórica lá, quando a gente faz palestras sobre inteligência artificial, que a pessoa programou a IA para fazer palito de dente perfeito, né? Então, eu quero otimizar a produção de palito de dente, e ele vai e pensa em otimizar e tal. E a conclusão que ele chega assim, de ter que exterminar a raça humana, porque a energia que eu gasto no ser humano eu poderia estar produzindo mais palito de dente, É. né? E É, existe também a crise do trabalho, né? é, Toda vez eu escuto isso, porque a IA só não está substituindo tanta gente hoje porque as pessoas ainda não usam não IA. sabem usar, não sabem usar. Ó, por exemplo, vocês, todos que estão assistindo aqui, cuidado ao perguntar em grupos, porque hoje em dia, eu vejo cada pergunta em grupo de WhatsApp que eu falo assim, gente, esse ser humano vive em Marte, É, porque não perguntou para IA. é verdade. Não, aí esses dias, alguém tem um modelo de contrato de sei lá o quê? Cara, você vai na IA, ele não dá um modelo. É, Você fala exatamente o que você quer, ele te dá o contrato. claro, Onde esse ser humano vive? é verdade. Eu fiquei impressionada, assim, com É. o tamanho da esperteza do ser humano. A gente estava no mesmo grupo e era Você não era, estava no mesmo era grupo. uma procuração, eu acho. A pessoa que te pediu um modelo de procuração. Eu acho, ou A contrato procuração de advogado. de Era uma alguma coisa muito coisa, simples, muito assim. simples, muito Porque, lógico, simples. eu acho que assim, qualquer ser humano pode usar IA para qualquer coisa, mas quando você usa, por exemplo, na tua área, fica muito melhor, né? Então, por exemplo, o arquiteto usando. Você falou que usou para uma questão de arquitetura. Agora, se o arquiteto usa para questão de arquitetura, vai ficar Fica muito muito melhor. melhor do que o que você fez. Fica A muito gente melhor. faz ali um quebra-galho no dia a dia, né? É, É, porque a prestação de serviço está muito ruim, porque eu claro. pedi pro rapaz ir, ele foi lá
e mediu errado, É muito o difícil. lugar errado. Eu falei, senhor, para eu ir lá, para eu ir com o rapaz, para explicar para ele o que que ele tem que. Eu já fiz. Claro. E a gente tava falando de IA e fazer vídeo com a IA. Vocês viram na abertura desse nosso episódio que a Karen Vector tá com um vídeo de IA na nossa introdução aqui. Eles são nossos apoiadores e patrocinadores, que agora, além de carro, também tem os cachorrinhos. Então, daqui a pouco nos stories ali a gente vai colocar mais um desconto para vocês. Raquel, eu queria agradecer mais uma vez sua presença aqui, a participação. A gente tem mesmo que montar um estúdio, tá? A gente tem um projeto aqui com a Raquel. A gente vai arrumar, vai ver uma casa de repente, pra gente fazer podcast de 12 horas, É, 18 horas. é, Pessoal, a gente vai, sei lá, colocar numa sonda assim, né? Porque é muito legal, muito gostoso de conversar com você. É bom de legal. falar com gente que é muito mais inteligente que a gente, né? Obrigada. Que a gente consegue só ficar ouvindo. Mas se você deixasse aí para os nossos amigos as considerações finais e aí as redes sociais também. Então, meu Instagram é Raquel Dombe, tem o meu LinkedIn, Raquel Dombrowski, mas o que eu gostaria de falar é sempre fiquem atentos na questão da geopolítica, porque ela interfere na vida da gente de todas as maneiras, tanto de advogados quanto na parte de imobiliário, corretores, e sempre numa crise é o imóvel que vai fortalecer o patrimônio, porque numa crise, também tem que cuidar, porque numa crise também você não vende, né? Mas ao Claro. mesmo tempo você mantém o valor do seu patrimônio. Então, isso é bem interessante. É verdade. Ô, Raquel, e o Instagram da empresa? Qual que é da que tem os anúncios móveis dos Estados Unidos lá? É Life Desenvolvimento Imobiliário, que a gente tem bastante conteúdo lá falando dos Estados Unidos, de terrenos, também trabalho com desenvolvimento de terrenos, toda a parte de achar o terreno para o construtor e se ele quiser a gente faz toda a aprovação, toda a parte de contrato também, de direito, etc. Maravilha, obrigado. Então, esse foi o Podstart, episódio 61. Semana que vem a gente está de volta. E daqui a pouco, 10h30, pode compras. A Andressa Magalhães já está a postas. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.